A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que ouvem essa mensagem de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus cubra com as suas bênçãos e com as suas ricas misericórdias sobre as suas vidas. Que Deus abençoe cada assinante desse canal. Esta mensagem é uma mensagem do coração de Deus ao coração de toda a terra. Deus trazendo a compreensão pelo seu Espírito, abrindo o nosso coração para compreender a vontade de Deus e o poder do Evangelho. Eu trago-vos neste dia uma mensagem a respeito do templo do primeiro concerto, do templo do segundo concerto. Davi disse: eu edificarei um templo para o meu Deus. Mas Deus vem a Davi e diz: Davi, que templo tu edificarás para mim? Eu não habito no templo feito por mão de homem. Que templo tu edificarás para mim? Ou aonde será o lugar do meu descanso? Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde eu ponho meus pés, que casa edificarás para mim? Ou aonde será o lugar do meu descanso? E tu não poderias, Davi, porque tu tens a mão manchada de sangue. Mas o teu filho, Salomão, o edificará um templo. E quando Salomão assumiu o reino de Israel, ele disse: eu não tenho condição nem sabedoria para governar esse povo. E Deus o vem em sonho para ele e lhe dá sabedoria. E também manda Salomão edificar o templo, dá as medidas exatas, o tamanho, todas as medidas exatas do templo. Não que Deus fosse habitar dentro do templo, porque ele disse a Davi: eu não habito no templo feito de mão de homens. Mas ele colocaria a Arca da Aliança dentro do templo. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus dentro do templo. Então ele disse a Salomão, quando Salomão terminou de edificar o templo, ele disse: então esse templo será chamado pelo meu nome. Deus disse: eu não habito dentro do templo, porque eu não caberei dentro deste templo. Mas a Arca da Aliança representará a minha presença dentro do templo. Então esse templo terá um nome, é o nome do Senhor. Esse templo se chamará o templo pelo meu nome. E toda oração que se fizer neste lugar será ouvida. Então o templo foi construído. Então, ao passar do tempo, o templo foi destruído pelo pecado dos homens que habitavam ali, pelos pecados dos sacerdotes, pelo pecado dos reis, que não mais a presença de Deus ficou mais dentro daquele templo. E o templo foi destruído. Porque não era mais aonde estava a presença de Deus, naquele lugar. Então o povo foi levado cativo para o cativeiro da Babilônia. Aquele templo foi queimado. E quem queimaria a casa de Deus? Quem se levantaria contra a casa de Deus para o queimar e para destruir? Deus não habita no templo feito pela mão do homem. Então o povo foi levado para cativeiro depois de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. O povo retorna para Jerusalém para reconstruir o templo. Neemias começou a construir o templo. E Deus falou para Neemias, disse que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. Então o segundo templo foi reedificado. E foi maior a sua estrutura, maior a sua glória, maior a sua beleza. Mas os homens continuaram perversos. A maldade do coração do homem colocou a glória de Deus para fora do templo.
E Deus, a sua presença não pôde mais permanecer ali. Então ele veio em carne, se manifestou em carne, através de Jesus Cristo. Deus em carne, ele veio e entrou dentro do templo pelas portas. Deus o próprio pegou o livro de Isaías e leu. E disse: hoje se cumpriu esta profecia aqui. Os homens tomaram o livro da mão de Deus e expulsaram Deus do templo. E então, uma certa feita, os seus discípulos disseram: ó Senhor, como é lindo, olha a estrutura desse templo, ó a glória desse templo. Jesus disse: não se maravilheis por isso, porque aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aponta para o templo e diz: eu destruirei esse templo, e em 3 dias eu edificarei. Os que ouviram não compreenderam. Porque Deus não habita no templo feito pela mão do homem. Jesus, ele cumpre, expira na cruz do Calvário, diz: está consumado. Depois de 3 dias ele ressuscita. E ele diz aos seus discípulos que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes da sua morte, ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, que significa um pequeno fragmento de pedra. Tu és uma pedra, mas sobre esta pedra, a rocha, esta grande rocha que sou eu edificarei a minha igreja. E a igreja está firmada sobre Jesus Cristo, a rocha inabalável. Apóstolo Paulo disse: não sabeis-vos que vocês são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Jesus disse no livro de João: se você amar a minha palavra, vocês serão amados de meu Pai. E o Pai e eu viremos para vocês e entraremos em vocês e faremos em vocês morada. Entende agora? Deus não habita no templo feito pela mão do homem. Aquelas são mera estrutura de madeira ou de pedra, de alvenaria. Mas Deus habita dentro de você. Hoje os homens estão dando mais valor para o templo feito pela mão do homem, chamando de sagrado isso, sagrado aquilo. Mas isso são meras estruturas que não ficará pedra sobre eles. Mas o templo em que deve ser sagrado é o nosso corpo, porque o nosso corpo é a morada do Deus eterno. Ele nos fez para morar dentro de nós. Que casa edificarás o homem para Deus? Mas ele mesmo edificou a sua casa desde o princípio. Quando um vento soprava no Éden, o vento do Espírito soprava no Éden, fazia subir uma poeira. Então daquela poeira ele fez o homem. E quando ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que ele morasse dentro do homem e vivesse com o homem, e que o homem fosse eterno como ele é eterno. Mas com a desobediência de Adão, o homem perdeu esta graça de ser eterno. Mas Jesus Cristo veio, Deus em homem, em carne, para restituir de novo, para nós sermos morada de Deus e ser eterno como ele é. Deus é eterno e nós seremos eternos. Mesmo depois da morte, ele disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu vou ressuscitar no último dia. Porque o espírito do homem não foi feito para viver fora do corpo, mas dentro do corpo. Jesus morreu, mas ao 3º dia, ele ressuscitou, ele voltou e tomou seu corpo de volta. Agora vive Deus dentro do corpo. E ele disse: vocês são os membros
em ajuntamento com os membros, forma-se o corpo, e eu sou a cabeça que dirige essa igreja. Uma igreja constituída de membros torna-se a igreja de Jesus, e Jesus é a cabeça que dirige todo esse corpo. Um membro só não consegue viver fora do corpo, mas quando esses membros se ajuntam, eles formam a igreja de Deus. E Jesus é a cabeça que dirige a sua igreja. E diz a palavra de Deus que Deus virará para nós, e Jesus virará para nós, o Espírito Santo entrará em nós, então está dentro de nós Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está dentro de nós. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro de nós. Que mal temeremos nós, se Deus vive em nós? Que mal temeremos nós, se a nossa vida é morada de Deus? Quem tentará contra nós, se o nosso corpo é morada de Deus? É a morada do Deus eterno. Quem a nós pediremos socorro e a quem nós clamaremos por livramento? Se Deus é quem vive dentro de nós. É Deus que vive dentro de nós. Deus que vive em nós. O ser humano tem que compreender que ele não está só. Jesus disse assim, na última instrução: daqui a pouco eu serei entregue nas mãos dos homens, e eles me crucificarão e me matarão. Jesus disse, daqui a pouco vocês todos voltarão para suas casas, e eu ficarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. Então o Pai estava com ele. E essa mesma garantia ele disse, se tu amardes a minha palavra, o Pai virará para ti e entrará em ti. E eu também entrarei em ti, e o Espírito Santo também será derramado sobre ti, e tu serás o templo, a morada do Deus eterno. Então, se há alguma coisa que precisa ser preservada e zelada, é o nosso corpo, porque é a morada de Deus. Se há alguma coisa que precisa ser sagrada em nós, é a nossa mão, os nossos pés, a nossa boca, o nosso olho, o nosso corpo inteiro, porque é para santificar o corpo, a alma e o espírito. Não o templo, não o templo, mas o nosso corpo. O nosso corpo é morada de Deus. Se o nosso corpo é morada de Deus, esse corpo ele tem que ser zelado. Nesse corpo não tem que ter enfermidade. Nesse corpo não tem que estar arruinado, decaído. Esse corpo tem que estar edificado. Esse corpo tem que estar limpo, porque é a morada de Deus. Santificai o vosso corpo. Santificai, porque é a morada de Deus. Quando ele desceu no monte, quando Moisés se aproximou do fogo que ardia o arbusto e não se consumia, ele disse, Moisés, se detenha, tirai a sandália dos vossos pés, porque o lugar em que tu está pisando é santo. E quem é que disse que você não é um santo? No céu, os anjos conhecem você como os santos na terra. Por que os santos? Porque Deus habita dentro de você. E aonde Deus habita, aonde Deus está, é lugar santo. Você é santo, porque Deus habita em você. Deus habita em você. Então, a casa tem que estar limpa para que Deus habite em nós. Nós temos que amar a palavra de Deus para que Deus nos ame e faça morada em nós. Temos que praticar a justiça, o juízo de Deus, a verdade. Porque Deus é a verdade. O nosso corpo é morada de Deus. O nosso coração é morada de Deus. O que sai da nossa boca é o que o nosso coração está cheio. Jesus disse, o que está dentro do teu coração é isso que vai sair pela tua boca.
O que sai pela nossa boca? É a palavra de Deus? É a bênção de Deus? O que sai é o que nosso coração está cheio. É a torneira que se abre e a água sai pela nossa boca. Se essa água é doce, se essa água é amarga. Acredite, tenha fé em Deus, porque Ele habita em você. E não peça ajuda para ninguém mais, porque ninguém pode lhe ajudar. Somente Deus pode te ajudar. Ninguém pode, somente o Senhor pode te ajudar. Que Deus abra a sua compreensão para compreender isso. Deus está em você. Não temas, não temas, porque o Senhor é contigo para te livrar. O seu corpo é templo, o seu corpo é morada de Deus. Deus está em você. Quem é que vai contra você? Quem é que vai contra-atacar você se Deus está em você? O Deus poderoso, o Deus eterno, grandioso, o Espírito de Deus. Não temas. A mensagem de Deus é: não temas, porque eu estou contigo. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus livre de todo mal. Que a glória e a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Entenda que o que deve ser sagrado é o teu corpo. Não há alguma coisa de pedra. Deus não habita na pedra. Deus não habita nesses templos bonitos, cheio de ouro, de pratas preciosa. Deus habita dentro de você. Se alguma coisa que deve ser sagrado é a sua vida, que Deus o abençoe. Que Deus o livre de todo mal. Que a bênção do Deus eterno te proteja e abra a tua mente e o teu coração para compreender a obra de Deus. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém.